tem os dois grandes tipos de público que chegam até a gente, né? Um deles é a pessoa comum, que simplesmente está cansada da academia, não vê na academia um lugar legal para estar, ou então se sente descoordenada, ou se sente toda dura e percebe que a academia não vai resolver aquele problema dela. E o segundo público, que é, por exemplo, da onde eu vim, que é uma pessoa que já tem uma prática, só que é uma prática um pouco mais especialista. No caso, a capoeira não é especialista, mas ainda assim ela tem as limitações dela. E que está cansado, acho que aquilo é muito fechado e precisa abrir, expandir um pouco os horizontes. Então, são esses dois grandes públicos, né? E o público tradicional, ou seja, a pessoa comum que está cansada de academia, quer uma coisa nova, ou então quer determinadas capacidades que sabe que num aparelho de academia não vai conseguir, ah, o primeiro trabalho é a gente desfazer alguns grandes mitos que a pessoa acaba vindo, né? Eu diria que o primeiro grande mito é talvez essa incapacidade imaginada que a pessoa tem de que ela não consegue aprender. Eu acho que a ideia de trazer o valor e a capacidade de aprendizado e de adaptação do nosso corpo de volta para à tona para a pessoa comum, acho que é o principal lugar que a gente quer chegar, porque a pessoa chega achando que a única coisa que ela pode fazer é botar uma plaquinha a mais no aparelho, Uhum, e isso é a evolução dela no campo do treinamento físico, uhum. né? Então, quando você mostra para ela que não, que se você começar a se pendurar, a rastejar, a pular, a agachar, a fazer certas coisas, seu corpo vai te dar essas respostas e você vai ganhar não só em força, mas em mobilidade, em coordenação motora, enfim, tudo mais. E a pessoas, elas, quando a pessoa vem e se compromete por um tempo, ela mesma fica chocada com a velocidade com que ela melhora. Porque, Uhum. claro, quando você é iniciante, é muito fácil você Qualquer melhorar em coisa é muita nada. coisa, né? Exatamente. Então, é isso. A gente chegando pra gente fala, cara, eu nunca consegui me pendurar. Desde criança eu tenho isso. A pessoa passa um mês se pendurando todo dia e já pega 30, 60 segundos se pendurando, sabe? Quando você fala de pessoas que chegam para você e você fala primeiro mito, né? Vamos tentar falar de mais mitos aqui. Uhum, Mas o primeiro mito é aprendizado, uhum, né? E velocidade de aprendizado. uhum. Existe uma diferença entre pessoas mais novas e pessoas mais velhas? Existe realmente isso ou isso também é um mito? Quanto mais velho, mais difícil é? Existe, sem dúvida. Tanto do ponto de vista fisiológico quanto neurológico, né? Então, assim, a gente não trabalha com crianças, né? Uhum. Mas o jovem adulto, né, ele tá ainda, né, ou até os 25, 30 anos, mais de 25, né? O cérebro está ainda em maturação, está em processo de maturação, então você tem um aprendizado que é mais automático, E mais ele acaba fácil. com quanto, mais ou menos? 28 anos, não é isso? É entre 25 e 30, né, É. que é quando se matura completamente, finaliza ali o processo de desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a Tá última vendo? Tem parte. tempo para você ainda, cara. Olha aí. Mas é importante dizer que é isso, o aprendizado ele não termina nunca, né? A gente Eu já nunca passei, perde. já era, perdi. Perdi a janela. Né, a gente nunca perde a capacidade de aprender. A gente só não aprende mais de modo automático, né? Então, Sim. assim, a criança você expõe ela e ela suga. É automático o aprendizado, né? Isso transforma o cérebro dela. E aí, O quando adulto você não. tem uma turma que é dividida entre pessoas um pouco mais velhas e um pouco mais jovens, ou jovens adultos, é, você consegue, da mesma forma, ter uma aula só para todo mundo, ou você começa a dividir grupos? Como é que funciona isso? Então, é a mesma aula, é a mesma aula para todo mundo, só que dentro da aula há divisões, né? Então, você tem como eu estava falando também mais cedo, você tem o mesmo princípio, digamos, uma parada de mão. A gente está trabalhando aqui parada de mão, né? A handstand ou bananeira. E aí, você vai ter uma pessoa, de repente, que já está trabalhando na direção de parar de uma mão, parar com uma mão, porque já tem a parada de duas mãos, já fica um minuto lá. E você tem a pessoa que chegou agora. Essa provavelmente vai estar fazendo um trabalho de estabilização de ombro, um pouquinho uma flexão de escápulas ou alguma coisa desse tipo, né? Então é o mesmo princípio trabalhado em diferentes É, progressões dentro regressões e da. progressões, né? Exatamente. Isso aí é mais ou menos o que a gente faz com atividade física na academia, né? Você Uhum, faz uns testes e exatamente. você vê o que você pode progredir ou o que você tem que regredir daquele teste que você fez para que o cara comece. Então, tem mais algum mito? Eu diria só que é um pouco mais difícil, porque na academia é um pouco mais fácil, né? Quando você está, por exemplo, lidando com peso, né? Basicamente Não, você mas a bota e gente. tira, Não, né? mas eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. O cara vai e faz um agachamento, né? E Uhum, aí o cara tem um padrão de agachamento ruim. uhum, Você tem diversas formas de ensinar isso. Tanto que quando você faz um teste, o certo é você não falar nada, você fala agacha. Aí o cara fala, como? Do jeito que você quiser, agacha. exato. E aí você começa a fazer pequenas mudanças ou dar pequenos toques na pessoa, vamos dizer.
né? Você pode usar uma caixa para a pessoa ter um visual, porque talvez a pessoa seja muito visual, ou você pode Uhum, simplesmente falar e a pessoa ter consciência corporal de um simples ouvir o que precisa ser feito, fazer aquilo. uhum, Então, o que eu acho é que a gente tem que ter ferramentas para poder enxergar tudo isso, saber como cada um aprende, né? exato. É, quando você fala de peso na academia e só aumentar o peso, eu entendo o que você está querendo dizer, mas na academia, e o movimento de, vamos colocar aqui como o treinamento funcional, esses LPOs que hoje em dia a gente vê, até o próprio CrossFit, eles vieram para tirar um pouco dessa coisa do só levantar mais peso na Sim. academia com a maquininha que faz tudo para você. Uhum, Então, eu acredito sim que a academia tem isso, tá? E eu sou cada vez mais um cara menos feliz dentro da academia, no sentido de que a academia é um lugar hoje bem difícil de você conseguir produzir aquilo que você quer, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, né? uhum. Eu já fui a outras academias muito diferentes, eu vejo que ter espaço, né, ter maquinário diferente, ter peças para que você possa usar com seus alunos e que eles sejam expostos a coisas diferentes é muito importante. Você não tem muito isso nas academias. E aí você chega no seu espaço e ele não tem nada praticamente, né? E Exato. aí você precisa realmente criar toda essa metodologia para que você possa olhar para as pessoas e trabalhar com elas de formas diferentes para que elas possam entender tudo isso. Uhum. Bom, esse é o mito um e o mito 2. O que que seria outro mito que você vê? Tem vários, né? Um agora, nesse sentido do que você estava falando, é isso. A ideia é que você precisa de equipamentos de alta tecnologia para se mexer, né? E O aí tem uma Edu frase dessa, né? Que eu tem uma gosto. Como é que é a frase frase? que o Edu fala, né? É em inglês, né? Depois eu É, traduzo, mas é high-tech bodies, low-tech toys. High-tech toys, low-tech bodies. Ou seja, brincadeiras de alta tecnologia, corpos de baixa tecnologia. Corpos de alta tecnologia, brinquedos de baixa baixa tecnologia, né? tecnologia. Então é isso. Se o seu corpo, nosso corpo é uma tecnologia talvez a mais avançada que Mais avançado que exista, né? existe, né? Feita pela evolução, bilhões de anos. Você não precisa de equipamentos de alta tecnologia para ele produzir movimento. Ele em si é a tecnologia, né? Uhum. Então, isso é muito valioso para a cultura do movimento. É esse minimalismo de equipamentos, né? Essa acessibilidade. Tem você, tem um espaço e tem o seu corpo, chão, E é parede, como você acabou. interage com ele que é o que é o grande negócio, né? Exatamente, E aí exatamente. é sem limite, tem muita coisa para ser feito, porque eu sempre acho assim que como eu venho de uma cultura de academia, Uhum, né, que você sempre precisa de uma ferramenta nova para poder produzir uma coisa diferente. Você sim. chega no lugar e não tem nada, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que vai chegar algum momento que não vai ter mais progressão nisso aqui, porque vai faltar carga, Total, né? Então total. isso é um mito. É, é. É um grande mito, né? Sim, mas como é Porque. que você faz então uma progressão? Vamos dizer, você que é um cara avançado, né? Eu já vi você fazer alguns movimentos. O Ido Portal, que deve ser um cara Uhum. extremamente avançado. Como é que ele consegue, como é que ele continua tendo progressão no treinamento dele? Sim. Como é que você acha a progressão? É muito fácil, assim, É? quando você amplifica, né, o escopo de visão. Mas, assim, do ponto de vista, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem prático. Flexão de braço, Uhum, né, você fala, porque também aí também a gente entra numa outra questão, que eu acho que para a perna, o próprio do Portal fala, eu concordo, né, lower body, ou membros inferiores demandam intensidade, membros superiores demandam complexidade. A própria estrutura, né, de movimento, uhum. você vai ver da articulação do ombro e tal, demanda mais complexidade, e embaixo você necessita mais carga, eu diria. Mas assim, você quer uma flexão de braço, por exemplo, né? Como é que você vai progredir? Ah, depois que eu tenho 30 flexões de braço, aquilo não é mais uma intensidade que vai me gerar adaptação, né? O que eu faço? Você começa a subir a bunda, Uhum. basicamente, né? Muda os ângulos. Você vai mudar o ângulo exatamente, e você entra na flexão na parada de mão, e você termina numa flexão onde você vai tocar o peito no chão numa parada de mão. E eu que tenho uma boa força de empurrada, eu faço 3 flexões peito no chão, né, na parada de mão, e já tô ferrado. Então, Parada de três mão, você diz cabeça repetições, para baixo e você vai lá embaixo e sobe. Mão na caixa exatamente, para que a na cabeça caixa. passe. Exatamente, toca o peito na caixa e sobe. Uhum. Se eu faço 3 dessas, eu já tô bem cansado. E 3 RM, né, é um nível de intensidade gigantesco. Isso Sim, para mim que tem um nível de força bom de empurre, né? Então, tudo bem. Então você passa por todo um processo de complexidade primeiro, uhum, porque você falou que membros inferiores precisam mais de intensidade, membros superiores precisam mais de complexidade. Aí você fala da uhum, parada de mão. Então a flexão seria baixa complexidade para começar, vamos colocar assim, uma complexidade obviamente maior do que algumas outras coisas de perna, mas a complexidade não é tão alta. Você vai para a parada de mão porque a complexidade aumenta muito,
E aí Uhum. depois você chega no máximo da complexidade que você pode dos membros superiores e você começa a colocar intensidade, ou elas vão andando juntos? Não Juntas. necessariamente, elas andam juntas. Nesse caso, eu tô falando de uma flexão com o pé apoiado na parede, Ah, que aí sim. seria um trabalho de força, você Tá. não teria o equilíbrio envolvido, Entendi. né? Mas você pode fazer com o equilíbrio envolvido se você já tiver uma parada de mão sólida, né? E aí você junta a complexidade à intensidade, que eu acho que é o legal. Eu acho que você divide por um momento para didática ou para você poder progredir, não precisar um ficar esperando o outro para andar. Mas no fundo, eu acho que complexidade e intensidade são os dois caminhos, Dois né? caminhos. E isso eu tô falando, óbvio, do ponto de vista da força, né? Puramente. E aí é base de calistenia, né? De Uhum. ginástica. Ou seja, você usar essas progressões não tem, de novo, não tem nada novo, né? Ou revolucionário nesse sentido. É você mudar o ângulo e você tá produzindo mais intensidade ou menos intensidade. Mas do ponto de vista dos temas é que a coisa é infinita, né? A gente Entendi. trabalha muito na cultura do movimento com a ideia dos jogos infinitos, né? Então, esse é um conceito do James P. Carson, né? Ele tem um livro, Finite and Infinite Games, e ele trabalha com essa ideia, né? Ele fala, os jogos finitos, por exemplo, um jogo de futebol, né? Um esporte. O jogo ele é feito para terminar e para você ganhar. Você quer que o jogo termine com você vencedor, esse é o objetivo. No jogo infinito, né, que aí ele faz a ligação muito com a vida, ele não é um jogo feito para terminar e para você ganhar. Ele é um jogo que o objetivo do jogo é você seguir jogando. Uhum. Então é essa a ideia que a gente trabalha na cultura do movimento. E como movimento humano, as possibilidades são infinitas, né? E por mais que você se diga generalista, você sempre vai precisar fazer recorte, porque é impossível saber de tudo, Uhum. né? Você tem sempre uma coisa nova para você descobrir, tem sempre uma prática nova, tem sempre a ideia do Sísifo, né? Subiu a bolinha lá, subiu a bola na montanha, a bola cai de novo e você volta a subir a nova montanha. Então você está sempre recomeçando, né? Uhum. E aí tem outro conceito importante também, que é o conceito de Shoshin, que é essa mente do principiante. Você sempre está disposto, quando você começa a ficar muito bom em alguma coisa, a ideia é que você largue um pouco para aquilo não se O tornar uma gaiola de ouro. o melhor treino é sempre aquele que você não está fazendo. É É isso o que próximo a treino. gente fala na educação física mais tradicional, talvez, e que Uhum. deve ser o resumo de mais ou menos o que você está falando nesse Total. momento.